Olá, meu nome é Ariane Laguelotoé e eu sou acadêmica do curso de Medicina da Universidade Estadual de Maringá. O título do meu projeto para esse 10º EAIT é Desenvolvimento e Implantação de Metodologia Molecular baseada em PCR-SSP para genotipagem da mutação V617F de JAK2. Meu projeto de PIBID foi financiado pelo CNPq e orientado pela professora doutora Ana Maria Cel. A sinase Janus 2, mais conhecida como proteína JAK2, é membro de uma família com papel nas vias de sinalização. Essa proteína JAK2 ela é responsável principalmente pela promoção do crescimento e proliferação celular. O gene JAK2, por sua vez, ele codifica essa proteína e ele está localizado no braço curto do cromossomo 9, região 2, banda 3, e está envolvido principalmente na diferenciação mieloide no que diz respeito à linhagem eritroide. Uma vez autofosforilado, esse gene vai desencadear a ativação de mediadores que vão acabar estimulando os genes promotores da eritropoese. Em outras palavras, a ativação constitutiva dessa proteína vai acabar fazendo com que haja um aumento do número de células no sangue, o que pode levar ao desenvolvimento de neoplasias mieloproliferativas. Dentre as mutações do gene JAK2, daremos destaque nesse projeto a mutação adquirida JAK2 V617F. Nessa mutação, ocorre uma substituição da base guanina pela base timina, o que leva a uma troca do aminoácido valina pelo aminoácido fenilalanina. Essa troca vai acontecer no códon 617, que dá o nome à mutação. E o que a gente percebeu na literatura? Essa mutação ela está presente principalmente nas doenças mieloproliferativas cromossomo Filadélfia negativas. A gente viu que ela está presente em 98% dos pacientes com policitemia vera e de 50% a 60% dos pacientes com trombocitemia essencial e mielofibrose primária. Então, qual que é a problemática que a gente percebe? As técnicas moleculares descritas para a detecção dessa mutação normalmente são muito caras, elas precisam de equipamentos caros, complexos, elas precisam de enzimas de restrição. Então, muitas vezes, os laboratórios de pequeno porte não têm condições de dar o diagnóstico dessas doenças porque eles não possuem métodos de baixo custo, mas com sensibilidade adequada. Então, falta um método de padronização que junte baixo custo à sensibilidade adequada. Para que estudos e para que o diagnóstico dessas doenças mieloproliferativas sejam satisfatórios, porque inclusive a Organização Mundial da Saúde utiliza a detecção dessa mutação como critério diagnóstico para essas doenças. Então, o que a gente teve como solução? A gente quis buscar uma técnica que atrelasse baixo custo à sensibilidade suficiente para detectarmos a mutação. Então, a gente optou pela técnica de PCR-SSP, por ela não utilizar enzimas de restrição, por ela não necessitar de equipamentos complexos, então ela só vai utilizar os componentes necessários para a extração do DNA. Então, tubos, vórtex, centrífuga, termociclador para ocorrer amplificação, a cuba de eletroforese, a câmera ultravioleta para fazer a visualização do produto amplificado. Então, não são equipamentos complexos, o que vai tornar o processo muito mais barato, quando comparado, por exemplo, a PCR em tempo real, a PCR RFLP. Então, além disso, a gente viu nos estudos, na literatura, que a sensibilidade de detecção de carga alélica da PCR-SSP é variável entre 0,1% e 5%, e isso já é o suficiente para diagnosticar a maioria dos pacientes portadores dessas neoplasias mieloproliferativas. Então, o que a gente pensou? Como que a gente vai implantar essa técnica no nosso projeto? A gente iniciou vários testes de eficácia de primer, de adequação de condição de ciclagem de PCR, de temperatura de anelamento dos primers, concentração e volume de reagente
e a gente chegou a um protocolo, e a partir desse protocolo a gente pôde identificar indivíduos positivos ou negativos para a mutação em questão. A gente utilizou 3 primers, que aqui está exemplificado na figura. O primeiro primer, ele é o primer forward JAK2F1. Ele vai amplificar a sequência conservada do gene JAK2, aquela que contém o códon V617F. Essa sequência está presente em todos os indivíduos, independente deles serem positivos ou negativos para a mutação. Ou seja, a amplificação gerada desse primer, na verdade, é um controle interno que vai verificar a integridade da reação da PCR. Um adendo. Ela vai gerar um amplicon de 364 pares de base. E o segundo primer utilizado é o JAK2F2, que é específico para a mutação V617F de JAK2. Ou seja, ele vai anelar na sequência de nucleotídeo contendo a mutação, gerando um produto de 203 pares de bases. Um último primer foi utilizado, e esse último primer, chamado de JAK2R1, ele vai anelar no sentido reverso, ou seja, no sentido 3 linhas, 5 linhas. Então, ele é complementar à sequência final a ser amplificada, e ele não vai atingir a região contendo a mutação. Aqui foram os nossos resultados. A gente vê aqui que na figura 1, o paciente AJ e o paciente P55, eles possuem apenas a banda controle de 364 pares de base. Aquela banda que eu disse que está presente em todos os indivíduos, independente deles serem positivos ou negativos. O que a gente pode inferir? A gente pode inferir que eles são negativos para a mutação, porque eles só têm a banda controle. Já os indivíduos P2, P16 e P42, eles, além dessa banda controle de 364 pares de base, eles possuem também a banda correspondente ao alelo mutado, que é essa de 203 pares de base aqui embaixo. Então, eles são indivíduos positivos para a mutação V617F de JAK2. Qual que é o diferencial dessa técnica? O diferencial dessa técnica diz respeito principalmente ao baixo custo, com sensibilidade adequada, o que faz com que ela possa ser retomada em pequenos laboratórios, em laboratórios de pequeno porte. Então, isso facilitaria o diagnóstico de pacientes que estão esperando uma genotipagem, por exemplo, além dela não usar enzimas de restrição, que barateia o custo dessa técnica. As considerações finais que eu tive a partir desse projeto foram que foi sim possível desenvolver e implantar uma metodologia eficaz, sensível e barata para identificar a mutação V617F de JAK2, e essa técnica foi a PCR-SSP, o que vai ajudar com certeza a complementar estudos de diagnóstico de pacientes portadores de neoplasias mieloproliferativas. Meus agradecimentos finais, então, vão ao CNPq por ter financiado esse projeto, a minha orientadora Ana Maria Cel, a minha co-orientadora Cristiane Maria Colli, que me ajudou imensamente a realizar esse projeto, e também a mestre Evelyn Castilho Lima Vendramini, que me auxiliou todo esse tempo lá no laboratório de imunogenética da UEM, pegava no meu pé, mas me fez aprender muito. E também a todos os outros colaboradores do laboratório. É isso, muito obrigada.